Muita satisfação, com muita alegria, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó nesta manhã do dia 1º de novembro, o padre Gabriel Natan, timboense recém-ordenado, que vai celebrar a sua ordenação aqui nas paróquias da cidade de Timbó. Primeiramente, então, muito bom dia, padre Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, tudo bem? Tudo certo. Alegria em estar aqui com você, também saúdo ao senhor Jeter e também todos os ouvintes da Rádio Cultura aqui de Timbó. Muito feliz em estar com vocês nesta manhã. Muito bem, padre timboense, padre Gabriel Natan. Padre, conta um pouco da sua história. Timboense da Gema? Então, eu sou Gabriel Natan, eu sou natural do interior de São Paulo, certo, da cidade de Itu, e eu me mudei para Timbó quando eu tinha 14 anos. Praticamente timboense, então. Exato, não, eu falo que eu nasci em São Paulo, mas meu coração é catarinense. E foi aqui em Timbó que eu fiz uma experiência com Jesus, eu conheci ele e eu o aceitei para a minha vida. E desde ali toda a minha história ela foi transformada a partir daquela experiência de amor, daquela experiência de encontro com ele. E aí, diante disso, eu comecei a fazer um processo de discernimento vocacional. Aí, no último dia 30 de abril, eu fui ordenado diácono e agora, neste sábado, daqui 3 dias, será a minha ordenação presbiteral. A ordenação será no sábado. No sábado, aí no dia em que eu me torno padre, pelo nome de Jesus. Que bom, que bom. Então, já estou chamando antecipadamente de padre, porque não tem jeito. Mas eu tomo posse. Tranquilamente. Você quando morou aqui em Timbó, morou em que bairro, em que região aqui da cidade? Eu morava no bairro das Capitais. Ah, lá no meu bairro, olha só. Morava em que rua lá? Morava na rua Corumbá. Ah, Corumbá. É no lado direito do bairro das Capitais, exato, né? Eu moro no lado esquerdo ali do bairro das Capitais. Aí eu estudei no Colégio Zanella e também no Rui Barbosa, onde eu fiz 2 anos do ensino médio. E depois eu dei continuidade, que eu já estava dentro do seminário, no Colégio Raulino, em Indaial, já pela formação religiosa. Muito bem. Foram quantos anos de estudo para até chegar até aqui, dentro da questão religiosa? 10 anos. 10 anos de estudo. 10 anos no Hoje seminário. você está com quantos anos, então? Estou com 26. 26 anos, vai se ordenar padre, então, nesse sábado, o Gabriel Natan, que conviveu com a gente aqui na cidade de Timbó. Você frequentava a capela lá do bairro, então? Ou qual era a paróquia que você frequentava aqui na cidade de Timbó? Eu participava tanto na Santa Rita de Cássia, quanto também na Santa Terezinha, mas também na Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro dos Estados. Eram as 3 comunidades que eu mais participei aqui em nossa cidade. Quando você percebeu esse chamado, você já atuava como leigo na comunidade ou você já direto foi para os estudos? Como é que aconteceu isso na sua vida? Eu participava de um grupo de oração jovem, que ainda ele se tem aqui na cidade, chamado Servos de Deus. E aí eu era muito envolvido na igreja, principalmente na Santa Terezinha, por causa do grupo. Então, participar de liturgia, participar de algumas atividades, da festa, enfim. Estava sempre envolvido em decorrência do grupo. Então, foi a partir dessa experiência de um grupo de oração jovem que começou o despertar vocacional. Através de um grupo de jovens, veja só. E esse despertar vocacional levou você, então, a buscar mais. E aí, como é que foi com relação à sua família? Enfim, como é que foi todo esse processo de você buscar, então, essa aproximação maior de Deus, através do estudo, buscando a questão de se tornar padre? No começo não foi algo tão fácil. Até os meus familiares, os meus pais, eu tenho mais 2 irmãs, passarem por um processo de compreensão foi alguns meses, assim, desde o dia em que eu anunciei que eu iria entrar até a minha entrada. Mas quem se teve uma maior resistência foi o meu pai, por ele não ser católico, ele ser evangélico. Então ele teve um pouco mais de resistência. Mas com o passar do tempo, ele vendo a alegria que eu estava
E à medida em que eu ia me aprofundando nos meus estudos, na minha intimidade com Jesus, ele foi aceitando. Mas é um processo e é uma escolha minha, porque a decisão de seguir Jesus, ela foi minha. Assim como hoje que nós celebramos o dia de todos os santos, que foram homens e mulheres que entregaram a sua vida por causa do reino, por causa de Jesus, eles fizeram uma escolha por Cristo. E do mesmo modo com que eu fiz. E no dia 4, será de um modo ainda mais sublime que eu irei confirmar este que é um dos momentos mais importantes de toda a minha história. Isso vai acontecer, essa ordenação vai acontecer onde exatamente, em que horário? Então será na paróquia Santa Terezinha, às 10 horas da manhã, neste sábado, dia 4 de novembro. Vai acontecer uma celebração solene para isso. Sim, é uma celebração solene, é uma missa, e dentro da missa acontece o rito de ordenação presbiteral, onde eu sou criado padre. Isso, a comunidade toda é convidada a participar? Ou como é que funciona? Todos são convidados a participar. É uma celebração aberta, é uma celebração muito bonita, muito profunda. Ela é um pouco diferente da missa do modo com que nós estamos acostumados. Ela é muito emocionante também. É um momento assim de grande riqueza. Eu acredito que aqueles que têm curiosidade ou que sentem o desejo, principalmente você que está nos ouvindo, sinta-se convidado a estar neste momento junto comigo e com a minha família, neste sábado, dia 4, às 10 horas da manhã, na Santa Terezinha. Quem é que faz a ordenação efetivamente do padre? É o bispo diocesano. O bispo então, diocesano. Nosso bispo da Diocese de Blumenau é Dom Rafael Bernaschi. É ele que faz a ordenação, é ele que ordena. Mas certamente haverá participação de outras autoridades eclesiásticas aí também, aqui da cidade, padres. Exato, sim. Aí assim os padres vêm, porque também tem um momento de oração que somente os padres podem fazer, que eles impõem as mãos sobre mim após o momento da consagração. Então vem padres de toda a nossa diocese, seja aqui de Timbó, padres que já trabalharam, como por exemplo o padre Carlão vai estar presente, que inclusive é meu padrinho de ordenação, padre Ricardo, que também já trabalhou aqui, também é meu padrinho de ordenação, estará presente, e tantos outros padres que já passaram em nosso município, que já passaram aqui em nossa diocese, que também estarão presentes neste momento. E depois da ordenação, qual será o destino do padre Gabriel Natan? Então eu irei exercer o meu apostolado, eu irei ficar como vigário paroquial na paróquia São Francisco de Assis, no bairro da Fortaleza, em Blumenau. Vai estar aqui pertinho então. E aí eu tenho uma liberação para trabalhar junto à juventude da diocese e também com a pastoral vocacional. Muito bem, estará aqui perto da gente então o padre Gabriel Natan, a partir de sábado, sendo ordenado. E Gabriel, assim, como é que você vê essa questão da ordenação e da vocação sacerdotal nos dias atuais? A gente vê que não é o mesmo que era nem muitos anos atrás. Se a gente pega aí um horizonte de 20 anos atrás, que não é muita coisa, a gente percebe que muita coisa mudou. E como é que hoje a questão da vocação sacerdotal pode, sei lá se a palavra certa é concorrer com as questões do mundo hoje? Sim, uma pergunta muito interessante. Toda vocação ela é um desafio, mas ela é uma resposta de amor ao Senhor que nos chama. E a palavra ela nos diz de que muitos são os chamados, porém poucos são os escolhidos. Porém tem muitos que sentem o desejo, sentem a vontade, mas não têm coragem para responder ao chamado, porque é necessário renúncia. Mas é preciso ousadia para responder ao chamado com o que Jesus faz a cada um de nós. Mas diante disso, nós passamos por um momento em que a questão vocacional ela já não é tão forte como ela se foi. Mas hoje nós temos muito mais vocações decididas do que há muitos anos atrás. Porque antes se entravam-se muitos, mas à medida que se entrava-se muitos também saía-se muitos.
E hoje não, muito daqueles que entram fazem o caminho por completo, até chegar à ordenação. Mas é um desafio. Então, hoje tem muitas coisas que são atrativas. Por exemplo, nós temos a questão relacionada a estudo, nós vivemos em uma sociedade muito hedonista. Então, você colocar certos valores é visto como uma coisa antiga, uma coisa que está ultrapassada. Mas seguir a Jesus Cristo nunca é passado. Jesus, ele é passado, presente e futuro, ele é o tudo, então é sempre por ele. É fazer com que ele se torne conhecido e amado. Mas sempre tem e sempre terá. Jesus, ele nos diz, e a única prece que ele nos faz, pedido para que nós possamos rezar, é para que nunca falte operários na sua messe. Ele nos diz, porque a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor que envie operários para a sua messe. Então é necessário nós pedirmos sempre operários, sempre pessoas que estejam dispostas a entregar a sua vida a Jesus, à igreja e ao reino. E nessa fase, nesse processo todo que você passou de formação, muitas pessoas se formaram com você, que estarão na sequência aí também sendo ordenados. Como é que funciona isso? Isso é um processo que você consegue fazer sozinho ou você participa de uma turma, vamos dizer assim, estou pensando aqui no comparativo com uma faculdade. Lá você vai numa faculdade, você vai estar fazendo a tua faculdade com uma turma lá, sei lá, de 15, 20 pessoas que vão se formar lá, contador, administrador, advogado, enfim. Como é que é esse processo dentro ali da formação para sacerdote? É porque no caso assim, a formação ela se dá em 3 etapas. A primeira é a etapa o propedêutico, que é a etapa inicial, que normalmente é no período de 1 ano. Depois são 3 anos do período do discipulado, da filosofia. E depois mais 4 anos de teologia, que é o período da configuração. E mais 1 ou 2 anos de um período de estágio, até se chegar à ordenação. Diante disso, do meu período de formação, quando eu entrei no seminário filosófico, a casa em que eu morava, entre os 3 anos daqueles que estavam na faculdade, nós éramos em 65. E desses 65, já se tornaram padres, e agora comigo, que eu já residi, eu acho que eu serei o 30º. Bastante, né? Um percentual Mas aí, alto. assim, é de todo o nosso regional aqui de Santa Catarina. Então, eu morei com rapazes da Diocese de Criciúma, Florianópolis, da Arquidiocese de Florianópolis, Joinville, Rio do Sul, enfim, Lages, Joaçaba, de diversas realidades e culturas diferentes aqui do nosso estado. Então, assim, se tem ordenações que se acontece, mas a turma, sim, se tem, mas aí, assim, se acontece em cidades, por exemplo, esse ano eu já fui em 6 ordenações de colegas meus que se ordenaram, tem ordenações que serão no próximo ano. Ainda que vão acontecer. Exato. Mas é um percentual bastante significativo, de 65 já 30, 50%. Então, como você diz, as pessoas que estão tomando a decisão de começar esse tipo de formação e que sentem o chamado vocacional, é aquele chamado genuíno mesmo, que as pessoas vão até o final, não é por imposição, não é por ninguém forçando a barra ali para fazer, como antigamente a gente sabe que tinha, queria que meu filho fosse padre e tal, e muitas vezes era meio que falar a palavra forçado talvez seja forte demais, mas de alguma maneira que não era exatamente a vontade da pessoa. Depois ela foi começa e daí não concluía por conta disso, né? Não tinha a vocação não era genuína e acabava não concluindo, mas aí já por esse percentual que você passa, é um percentual bastante significativo. Muito bem, olha, Gabriel, quero parabenizá-lo, desejar que realmente Deus abençoe aí você na sua caminhada diante das paróquias pelas quais você vai trabalhar, que a gente sabe que o padre, né, ele não é de uma paróquia, ele é da comunidade de maneira geral, ele é da igreja de maneira geral, então atua às vezes em diversas paróquias durante toda a sua vida sacerdotal, o seu trabalho sacerdotal, e fica o convite aqui para toda a comunidade timboense,
É importante a comunidade católica aqui timboense valorizar esse momento. Um padre que basicamente residiu aqui, veio muito cedo aqui para Timbó e viveu o seu momento vocacional aqui na nossa comunidade, vai ser ordenado nesse sábado às 10 horas numa cerimônia que a gente tem curiosidade de saber como é que funciona, como é que é. Então, às 10 horas da manhã, no sábado, será então a ordenação do padre Gabriel Natan. Gabriel, um abraço para você, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Sou eu quem agradeço, Odair, muito obrigado, e também a você, caro ouvinte da Rádio Cultura. Eu espero por cada um de vocês na ordenação, no sábado às 10 horas na Santa Terezinha, e também peço que orem por mim, pela minha vocação, pelo meu chamado e por este dia que será tão especial à nossa comunidade. Feito o convite então, parabéns mais uma vez, sucesso, né?